Olá, vou mostrar como utilizar autotexto usando a inteligência artificial. Antes eu vou mostrar rapidamente, um formato convencional utilizado nos sistemas de reconhecimento de voz mais antigos. Então eu vou pegar aqui um modelo, por exemplo, de joelho. Ao laudar vai utilizar autotextos armazenados aqui nessa seção de autotextos, tá? Então, num formato convencional, o médico precisa configurar um SpeechMic. Ele até pode fazer isso aqui no nosso sistema, sem fazer instalação de nenhum plugin. Dá para habilitar aqui o SpeechMic, né? Aqui você solicita a permissão, ativa o SpeechMic, e aí você consegue então usar os botões do SpeechMic para poder chamar os recursos aqui de reconhecimento de voz por inteligência artificial e o assistente também. No caso, a gente vai chamar aqui uma frase de autotexto usando esse recurso aqui. Então, se eu quiser falar da patela, eu vou ter que substituir, né? Então eu vó apagar essa frase aqui manualmente. Então vocês veem o trabalho que é, né? O usuário tem que interagir com o texto, teclado, mouse, aí abrir o microfone, autotexto, patela alta, ponto parágrafo, autotexto, tróclea rasa, parágrafo. Então veja aí o trabalho que é, né? Tem que ficar iniciando o microfone, falando o autotexto, e a frase ela vem exatamente como está cadastrado aqui na lista de autotexto. Então no formato que a gente sugere utilizar usando a inteligência artificial é trazer a lista de frases junto com o texto. Eu fiz aqui antes do modelo, eu posso fazer depois da máscara colocar a lista de frases, como eu coloquei aqui. Então é importante, quando você trabalha com a inteligência artificial, você manter um padrão, uma organização, para que sempre o resultado esteja linear. Aqui, se vocês observarem, eu coloquei um número, ponto, dei um espaço e dei um nome para a frase. E depois eu coloquei um sinal de igual. Isso vai garantir que, se eu disser o número ou o nome dessa frase, ele vai trazer, então, a frase que está descrita após o sinal de igual. Então eu posso utilizar também códigos que eu já uso em outro sistema, no qual eu já estou acostumado, já decorei. Posso colocar tanto o código aqui, no lugar desse número, como eu posso colocar o número e o código na frente também. E aí o importante é manter esse sinal de igual, esses espaçamentos, e isso vai garantir um melhor resultado pela inteligência artificial. Um outro ponto importante é demarcar a lista de frases, né, informando para o assistente, frases e itens para substituição quando mencionado. E aqui, fim das frases e itens para substituição quando mencionados. Então, usando esse demarcador aqui de início e fim, para o assistente fica claro que essa aqui é apenas uma lista em que as frases podem ou não ser usadas, né? Então, se eu falar item 1, eu já disse aqui que eu estou tratando ele como item, né? Se eu disser assim, coloca a frase 1, ou coloca o item tróclea rasa, ou a frase tróclea rasa, fica bem claro para IA. Eu tô chamando de frase, tô chamando de item. Então é a forma como eu falo. Se eu quiser chamar isso aqui de autotexto, eu poderia colocar frases, itens e autotextos para substituição. E aqui também, o fim das frases, itens e autotextos para substituição. Aí eu falaria autotexto 1 ou autotexto para tela alta, também funcionaria. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou iniciar o assistente, ressonância magnética do joelho direito, coloca o item 1, coloca a frase para tela alta, coloca a frase meniscos. A frase de meniscos, eu quero que você separe. O menisco medial é que tem essa discreta alteração. O menisco lateral não tem alterações, tá? Ele tá íntegro, então descreve ele numa outra frase como íntegro, tá? Menisco lateral. Coloca o item 16, coloca o item 20, e no item 20 é moderada tendinopatia, tá? E o item não há fraturas também. E o que eu não citei, mantém como normal. Então veja aí que o sistema colocou as frases, já substituindo as frases normais, sem eu precisar apagar a frase, ele já faz isso, né? Automaticamente. Então o método de laudo nesse formato, ele é muito mais produtivo, né? Muito mais performático, e também o médico vai ter um desgaste, um cansaço reduzido também no final do período, por não ter a necessidade de ficar interagindo tanto com o texto, usando o teclado, o botão de SpeechMic, né? Você só inicia o assistente uma vez e depois para o assistente.